podemos, então? Como é que está? Já estamos no tempo? Quer que acenda a luz? Deixa eu apagar? Não, deixa eu apagar. Abre as janelas que eu preciso. Vou clicar ali no pedaço. Maravilha. Alô, Maria? Oi. Oi. Como é que estamos? Está tudo ok? Tudo ok. E, bom, quando pudermos começar, você... já? Sim. Já temos participantes aí online? Sim, 50, estamos com 57. Ótimo. Então, acho que já podemos, né? Sim. Então, tá legal. Bom, uma boa tarde a todos, todas. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação nesse nosso encontro, onde o tema que será discutido hoje será a infecção pelo HIV, as diretrizes que o Brasil tem para indicar o início da terapia antirretroviral, a identificação de falha terapêutica, alguns dados epidemiológicos também que eu vou apresentar para você, algumas coisas não são muito recentes, porque os dados mais recentes ainda serão publicados, mas eu trago algumas informações, então, de novidades em relação à terapia antirretroviral, que o Ministério da Saúde vem atualizando por meio de notas técnicas ou notas informativas. Então, eu apresento agora o meu slide de conflito de interesses, onde eu declaro não ter nenhum conflito de interesse para essa aula, né? Seguindo, historicamente, quem não viveu o período do início da pandemia da infecção pelo HIV e da AIDS, final dos anos 70, início dos 80, o surgimento de uma nova doença ou de algumas situações bastante raras, de ocorrência de doenças bastante raras que estavam afetando grupos específicos na população americana, que foram os primeiros a identificar essa nova situação e que afetava especialmente homens jovens, homens que faziam sexo com homens, desenvolvendo infecções respiratórias, uma espécie de pneumonia rara, causada por o que hoje nós conhecemos como um fungo, o Pneumocystis jirovecii, na época chamada Carine, até hoje nós conhecemos como a sigla PCP. E a pneumocistose, então, foi uma das primeiras doenças daquelas chamadas oportunistas, que matavam essas pessoas de forma bastante rápida, um adoecimento rápido e morte, com uma ocorrência também de cânceres raros e que afetava e se mostrava especialmente na pele, reconhecida, já era uma doença reconhecida, o sarcoma de Kaposi, e que era também uma manifestação rara desse tipo de doença e que nessa população se tornou muito frequente. Enfim, em seguida, o governo americano identificou uma nova situação clínica que passou a se chamar posteriormente de síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A AIDS ou SIDA na língua portuguesa e espanhola. No Brasil e no mundo, eu apresento alguns dados, esses são os sumários de informação que a OMS nos fornece ao final de cada ano, especialmente o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, onde nós vemos esse quadro, pessoas vivendo com HIV em 2021, um total de 38,4 milhões de pessoas, sendo
que pouco mais da metade em mulheres, 54% afetando mulheres. Só no ano de 2021, 1,5 milhão de novas infecções foram identificadas, registradas, porém, com certeza, muitos casos que foram identificados não foram devidamente registrados. Em termos de óbito, foram 650 mil óbitos naquele ano de 2021, sendo que há uma tendência global de queda, né, do número de casos e do número de óbitos. Nós vamos ver aos poucos como isso vem acontecendo nos dados globais e nos dados brasileiros. Veja essas duas curvas de coloração vermelha e coloração azul, sendo a de coloração vermelha o número de casos novos de infecção pelo HIV, a incidência de infecção pelo HIV, quando percebemos, a partir dos anos 80, 90, uma curva de ascensão muito grande. A partir de 94 e até 97, essa curva reduziu de velocidade, apesar de ser ainda ascendente. E a partir de 97, então, uma queda contínua e consistente. Em termos de óbito, ela seguiu mais ou menos o mesmo padrão, sendo que o pico foi observado entre o período de 2013 e 2005. A velocidade da curva de óbitos foi reduzindo a partir desse período. Observa-se que logo em seguida, até meados dos anos 2000, essa queda de óbito ocorreu, e chegando, então, no período posterior a 2010, com uma queda mais acentuada e também mais constante. Esse tipo de cenário, nós vamos discutir bastante em breve, deve-se muito especialmente ao desenvolvimento de novas estratégias de tratamento, como nesse período entre 94 e 97, quando a ideia da terapia antirretroviral altamente potente, terapia antirretroviral combinada, ou chamado coquetel, de fato se estabeleceu. E, com isso, essa nova abordagem terapêutica com novos medicamentos transformou o cenário da AIDS, das infecções por HIV e AIDS no planeta, né? E com a melhora das condições desses pacientes, muitos casos que evoluíam a óbito em tempo muito curto começaram a deixar de acontecer. Então, nós temos uma queda da mortalidade por AIDS ao longo do tempo, e o Brasil vem experimentando o mesmo cenário. Esses dados brasileiros foram publicados no boletim de 2021. Em 2020, foram quase 30 mil casos de AIDS registrados, uma queda de cerca de 20% em comparação com o ano de 2019. No Brasil, naquele período, 694 mil pessoas encontravam-se em tratamento, e só no ano de 2021, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral. Isso representa 81% de tratamento dentre as pessoas identificadas com HIV em todo o país. E com esse tratamento adequado e identificando os bons resultados que essas novas terapias vêm determinando aos pacientes, muitos deles, a imensa maioria, já não tem mais carga viral detectável, e com isso, também um novo conceito que nós vamos abordar um pouco mais para frente, ao indetectar a carga viral de maneira sustentada, essas pessoas já não mais transmitem o HIV. Os próximos slides são curvas, são gráficos interessantes que mostram o perfil da pandemia no Brasil, e que, comparando com o ano de 2010 até agora, o último período observado com maior consistência, que seria o ano de 2019, nós temos uma média, na média nacional, que corresponde a essa linha preta no centro do gráfico, uma queda consistente do número de casos de AIDS detectados. Nós estamos falando de AIDS e não de infecção pelo HIV. Essa queda certamente se dá pelas novas estratégias de diagnóstico e tratamento mais precoces. A região sul, que corresponde a essa linha violeta, a região sul sempre esteve em níveis muito elevados de detecção de AIDS, eram os maiores do Brasil. Isso certamente tem a ver com características epidemiológicas próprias da pandemia aqui, também de uma vigilância epidemiológica mais atuante, mais atenta. Isso não exclusivamente, mas veja que ela também seguiu essa mesma tendência brasileira e vem se aproximando cada vez mais da média nacional de detecção de AIDS, ou seja, de taxa de incidência por 100 mil habitantes.
nosso estado de Santa Catarina encontra-se nessa posição em relação a, vamos dizer assim, a um ranking nacional, encontrando-se a taxa brasileira em torno de 14 por 100 mil habitantes. Santa Catarina encontra-se numa posição em especial o estado, dados do estado como um todo, ainda no nível acima de quase 20 casos por 100 mil habitantes, e entre as capitais ela se encontra dentre as maiores taxas encontradas ainda. Um detalhe interessante é uma reversão do padrão da relação da infecção entre homens e mulheres. A razão de sexo, em determinado momento, esteve muito próximo de 1:1, ou seja, um caso masculino para um caso feminino no Brasil, mas a partir do final dos anos 2000, entrando na década de 2010, houve já uma nova inversão, um retorno a um cenário anterior, no início da pandemia, quando temos agora mais casos masculinos do que femininos. O que nós chamamos no passado de feminização da pandemia no Brasil começou a sofrer uma nova volta ao que era o passado, com essas taxas cada vez maiores de casos em homens em relação aos casos femininos no país. E esses homens têm características muito próprias, são pessoas bastante jovens, você vê que a curva que é predominante entre 20 e 29 anos, são pessoas bastante jovens e com uma velocidade de crescimento também importante entre pessoas muito jovens, de 13 a 19 anos. Em relação à detecção de AIDS em menores de 5 anos, essa expectativa de ascensão inverte, com uma queda do número de casos de crianças a cada ano que passa. Nós temos a média nacional já equilibrando os dados da região sul, os dados da região nordeste e da região sudeste, todos muito próximos da média nacional. Enquanto que a região norte, a região centro-oeste, a região norte, ao contrário da centro-oeste, apresenta taxas maiores do que a média nacional, ainda são as maiores taxas de detecção de AIDS em crianças com menos de 5 anos, e a região centro-oeste, ao contrário, vem já há muito tempo com as menores taxas, comparando com as outras regiões. Sempre lembrando que no período de 2019 a 2020, nós temos que incluir um viés importante, que foi a pandemia do coronavírus, o que determinou aí uma grande dificuldade na detecção de casos, na identificação de novas infecções, na identificação de casos sintomáticos. Tivemos também uma percepção de piora do cenário de óbitos no nosso país nesse período pandêmico do coronavírus. Mas já há uma tendência a uma reversão desses casos, voltando a patamares um pouco mais positivos após a redução do impacto da pandemia da Covid, da infecção pelo coronavírus no Brasil. Em relação aos menores de 5 anos, então, nós nos encontramos num cenário ainda, em termos da nossa capital, Florianópolis, como o segundo estado com maior número de detecção de casos em menores de 5 anos, apesar de o estado como um todo se encontrar muito próximo da média nacional. A mortalidade, como eu falei, tanto em nível global, mundial, como em nível nacional, vem sofrendo uma redução, e no Brasil, entre 2010 a 2020, houve uma queda de praticamente 30% de casos de óbito por AIDS no Brasil, sendo que Santa Catarina teve uma queda de quase 50%. Então, há um cenário global que nos mostra a importância da terapia antirretroviral, do diagnóstico precoce, da terapia antirretroviral altamente potente sendo iniciada o mais precocemente possível, e com uma ampliação do acesso ao diagnóstico também, não só fazer diagnóstico mais cedo, mas oportunizando mais testes e opções de diagnóstico às pessoas na nossa população que acessam o sistema de saúde. Enfim, a partir desses dados epidemiológicos, nós vamos agora entrar um pouco mais no detalhe da infecção pelo HIV e a evolução para a AIDS.
a doença ou a consequência da infecção avançada pelo HIV. Esse é um gráfico clássico, né? Todos nós conhecemos, ele faz parte do nosso protocolo, né? O PCBT, de HIV em adultos e adolescentes, e que mostra claramente, né, como a infecção se dá em termos de dados clínicos e de laboratório, em especial a questão do CD4, da carga viral. Veja que numa fase imediatamente após a infecção, nós temos um cenário onde o CD4 se encontra habitualmente acima de 1.000 células, uma carga viral não detectada, é claro, nós não temos ainda uma infecção definida. Esse período aqui nós podemos chamar de eclipse, é o que os pesquisadores chamam de eclipse. Você já tem infecção, mas nós não temos ainda um número detectável considerável, né, de anticorpos que possam nos auxiliar no diagnóstico. Enfim, após algumas semanas, em geral 2 a 3 semanas, surgem os sinais e sintomas da infecção aguda pelo HIV, febre alta, dor de garganta, poliadenopatia, racho cutâneo, queda do estado geral, pode ter diarreia, perda de peso, né, pela perda do apetite. Em geral, esse período dura algumas semanas também, pode se estender até quase um mês. E o paciente, então, se recupera clinicamente, entra na fase de latência. Nesse período da infecção aguda, há uma queda abrupta do CD4, mas não a níveis extremamente baixos, a ponto de nos lembrar os pacientes com HIV em fase avançada, com CD4 extremamente baixos e doenças oportunistas. Nessa fase não chega a esse nível. E a carga viral que sobe muito intensamente. Com a ação do nosso sistema imune, há uma queda da carga viral, né, e uma quase recuperação do CD4, que não alcança mais os níveis pré-infecção, né, e a partir de um determinado momento, em geral, a partir de 1 a 2, 3 anos de evolução, começa a haver, então, uma queda do CD4 com um aumento gradativo da carga viral, até que se chegue a níveis de imunidade suficientemente baixos para que as doenças oportunistas surjam, ou que o CD4 atinja níveis em torno de 350 ou abaixo. Nessa fase, o paciente já é considerado como AIDS, o CD4, nível de CD4 abaixo de 350, do ponto de vista epidemiológico, né, da vigilância epidemiológica. O paciente vai desenvolver quadro clínico característico de AIDS com níveis de CD4 mais baixos, geralmente abaixo de 350, e muito especialmente abaixo de 200. Não que o paciente não possa ter, por exemplo, tuberculose com CD4 de 500, mas a tuberculose com paciente com CD4 de 500 se manifesta como uma pessoa não infectada pelo HIV, por exemplo, uma característica clínica padrão, tuberculose cavitária, etc. Já com nível de CD4 muito baixo, essa tuberculose alcança um outro patamar. Tuberculose miliar, tuberculose com baciloscopia negativa, disseminação para vários órgãos e sistemas. Enfim, se não tratado, esse paciente vai evoluir inexoravelmente para a morte após alguns anos de evolução da infecção, sem controle, com quedas persistentes de CD4 e elevação contínua da carga viral, até certo ponto, é claro, e a partir de um não tratamento, a evolução para a morte a partir da ocorrência das doenças oportunistas. Para se evitar que isso aconteça, o Ministério da Saúde vem, ao longo dos vários anos, né, desses últimos 40 anos de pandemia, trabalhando várias medidas de prevenção, onde as mais atuais fazem, então, referência à profilaxia utilizando medicamentos, como a PEP ou a PrEP, a profilaxia pós-exposição ou pré-exposição, as clássicas medidas de redução de danos em usuários de drogas, mas também ao diagnóstico precoce de DSTs, a partir de testes regulares de DSTs e do HIV e hepatites virais e o tratamento dessas doenças. O uso do preservativo é sempre muito reforçado. Então, esse contínuo de medidas de prevenção soma à questão do tratamento de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, sem mais esperar quedas de níveis de CD4 para um valor X ou Y, mas ao identificar tudo portador da infecção pelo HIV, iniciar imediatamente ou o mais rapidamente possível a terapia antirretroviral. Então, nós vemos que das medidas mais modernas e as que têm dado os resultados mais satisfatórios, de fato, utilizam o medicamento PEP,
PrEP e o chamado TASP, né? É uma sigla em inglês para tratamento como prevenção. Quando iniciamos a terapia antirretroviral? Bom, nós vamos passear um pouco por esse caminho agora, aprofundando um pouco mais as informações a respeito de como tratar as pessoas que foram diagnosticadas pelo HIV. Então, uma vez identificado que aquele indivíduo é soropositivo, tem resultados positivos consistentes para o HIV, nós hoje temos como consagrada a combinação de medicamentos, nós apelidamos de TARV, né, ou terapia antirretroviral, que consiste na junção de fármacos, também conhecido de forma popular como coquetel, a fim de afetar diretamente a multiplicação viral. Ao bloquear a multiplicação do vírus, nós reduzimos a carga viral, com isso nós vamos proteger o sistema imune dessa pessoa. Ao alcançarmos esse objetivo, nós vamos prevenir o avanço da infecção pelo HIV para o quadro avançado que é a AIDS. E, uma vez identificando esse paciente, começando o tratamento, reduzindo a carga viral dessa pessoa, nós vamos cada vez mais reduzindo o risco de transmissão do HIV. As primeiras experiências que se mostraram bastante efetivas em como a terapia antirretroviral, ao reduzir a carga viral, reduzir o risco de transmissão do HIV, foi a profilaxia da transmissão vertical. Inicialmente, apenas com AZT, nós já tínhamos resultados fantásticos, né, com uma queda de uma taxa de transmissão de 25% para cerca de 8%. Isso nós temos dados publicados, né, o PSTG 076, no protocolo de pesquisa. E mais, ao avançar, com o avanço dos estudos a respeito da terapia antirretroviral, nós estendemos esse conceito não só da gestante para a criança, mas também para a população vivendo com HIV de uma maneira geral. Enfim, a terapia antirretroviral ela salva vírus, mas ela não consegue curar o HIV. Nós não conseguimos curar a pessoa e o vírus continua. Então, é um conceito muito importante. A terapia antirretroviral não deve ser interrompida, a não ser que por ordem expressa do médico assistente, por alguma razão muito especial, muito própria. E o que a gente espera da terapia antirretroviral? Os objetivos principais são, o primeiro de todos, suprimir o RNA plasmático, suprimir a carga viral de maneira sustentada e com a maior potência possível, ou seja, a supressão máxima e sustentada da carga viral dessa pessoa. Com isso, nós vamos restaurar e preservar a função imunológica, uma vez que os antirretrovirais eles não têm o poder de alterar, de aumentar a produção de CD4, vamos dizer dessa forma. Mas ao proteger, ao controlar a multiplicação viral, nós vamos proteger a função imunológica dessa pessoa, permitindo que ela continue produzindo CD4 e que ele não seja destruído por novos vírus. Com isso, nós vamos reduzir a morbidade associada à infecção pelo HIV, nós vamos melhorar e prolongar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem com HIV e reduziremos a transmissão do vírus. Esse é um conceito novo que já se estabeleceu por meio de vários estudos publicados já e bastante consistentes. Então, esses são os 5 tópicos principais que são os objetivos da terapia antirretroviral. Esse é o conceito, né, do indetectável igual a intransmissível. Uma vez detectada a carga viral de maneira sustentada, nós impedimos a transmissão do vírus pela via sexual. E aqui embaixo, nas referências, né, nós temos o principal estudo, o mais recente, que é o Partners, né, que confirmou essa tese, esse conceito. Não é um estudo novo, foi publicado em 2016, mas antes dele, outros exames já vinham sendo desenvolvidos e que agora, com esse estudo Partners, tanto o 1 quanto o 2 mostraram que para as relações sexuais heteroafetivas e homoafetivas no Partners 2 se mostram, então, de maneira igualmente protegidas, uma vez que o indivíduo soropositivo se encontra indetectável. Mas não é só em detectar a carga viral, a terapia antirretroviral ela vai alcançar essa pessoa de uma outra forma, fazendo com que
a inflamação que o vírus provoca, um quadro de inflamação crônica, se reduz. Nesse slide aqui, nós vemos no canto direito do gráfico uma curva onde nós relacionamos o risco de adoecimento com o nível de inflamação. E quanto mais inflamação, maior o risco de adoecimento. Vemos aqui do lado esquerdo, mais ao centro, na verdade, do slide, a comparação entre indivíduos HIV negativos, os indivíduos HIV positivos em terapia antirretroviral, que estão em terapia antirretroviral, e os não tratados infectados, ou infectados não tratados. Veja que o nível de inflamação é bem diferente. O HIV positivo em tratamento tem níveis de marcadores inflamatórios muito próximos do HIV negativo. E o maior nível de inflamação se encontra dentre aqueles HIV positivos sem tratamento. Então, esse conceito de que a terapia antirretroviral protege o indivíduo porque ele detecta a carga viral e não destrói mais o CD4, e ele vai recuperar a imunidade, não vai ter mais infecções oportunistas, né? Não é exclusivo. Esse conceito é fundamental, mas outros conceitos mais modernos se somam a ele, incluindo essa questão do controle da inflamação, né? Essa inflamação se dá em vários órgãos e sistemas, envolvendo a microcirculação. Isso então significa afecção cerebral, de retina, de rins, de tubo digestivo, coração, enfim, da economia de uma maneira geral. Vamos entrar agora nos nossos medicamentos que salvam vidas, os antirretrovirais. Essa linha do tempo aqui ela é muito interessante. Ela, na verdade, é uma linha do tempo americana, né? Que foram os medicamentos aprovados pelo FDA, né? Que é o órgão americano, que seria semelhante à nossa Anvisa. Então, ao longo do tempo, nós partimos de um medicamento único aqui, que foi o AZT, foi o primeiro, que até hoje ainda se encontra em uso em alguns pacientes. Na verdade, muitos pacientes ainda estão em uso desse fármaco aqui no Brasil, com uma tendência, claro, de cada vez ser usado menos devido à sua toxicidade. Era um medicamento não inicialmente previsto para usar como ter um efeito antiviral. No final dos anos 60, ele foi testado para tratamento de certos tipos de câncer, mas que se mostrou efetivo na redução da carga viral do HIV, só que é uma queda muito pequena, e sozinho ele não fez, como mandorinha não fez verão. Logo em seguida surgiram outros medicamentos da mesma classe, né, um inibidor da transcriptase reversa nucleosídeo. Em 91, 92 e 94, novos medicamentos dessa mesma classe surgiram, o DDI, a azalcitabina, que era o DDC, e a estavudina, que mais recentemente, nos últimos anos, ela foi descontinuada também. Já no período seguinte, a lamivudina, que nós usamos até hoje, surgiu. O primeiro inibidor de protease, o saquinavir, o primeiro não nucleosídeo, né, a nevirapina, surgiu em 96. O neofinavir, um novo IP que surgiu e que era muito usado na gestação. Veja que em 97 eles já montaram o Combivir, que era a associação do AZT com a lamivudina. Então, 2 nucleosídeos em um único comprimido. Era muito útil e ainda hoje é usado, né, essa associação, sendo tomada 2 vezes ao dia. O Abacavir surgiu em 98, assim como o Efavirenz, que até hoje muitos pacientes ainda usam. Foi o segundo não nucleosídeo utilizado. Novos inibidores de protease surgiram ao longo do tempo, mas um dos principais, o que marcou uma virada nos inibidores de protease foi o Caletra, o nome comercial, do lopinavir associado ao ritonavir. Os primeiros inibidores de protease eram muito tóxicos, o Caletra ainda mantinha uma toxicidade elevada, especialmente em relação à diarreia, provocava muita diarreia nos pacientes, mas foi muito importante e salvou muitas vidas. Vejam que o tenofovir surgiu em 2001, o atazanavir em 2003, e alguns medicamentos que hoje nós não usamos mais, como o fosaprenavir, foi um inibidor de protease também muito utilizado. Influvirtida, que é um medicamento que foi muito usado em resgate, mas era injetável e hoje praticamente ninguém mais usa. Vejo que tem vários medicamentos aqui com nomes que nós não vemos no Brasil, né, como em nomes comerciais de associação de medicamentos. Eu coloquei aqui do lado um glossário, né, uma espécie de glossário, onde esses medicamentos que têm nomes
engraçados, como Genvoia, Evotas, Prescobix, estão todos ali. Juluca, né? Um nome muito engraçado, de uma medicação que, na verdade, é uma associação de dolutegravir com rilpivirina. São medicamentos novos, né? Os inibidores de integrase, por exemplo, que são agora muito utilizados, eles surgiram em 2007, com o raltegravir. O nosso darunavir, que também é muito utilizado hoje, surgiu em 2006. Uma medicação mais, então, um inibidor de integrase mais moderno, que nós usamos no Brasil, o dolutegravir, surgiu em 2013, então já vão fazer 10 anos de dolutegravir em termos de uso clínico, mas outros inibidores de integrase não fazem parte do nosso esquema terapêutico no Brasil, como o elvitegravir, como o mais recente, que foi produzido, que é o bictegravir. Enfim, vários medicamentos são usados lá fora, nós não temos aqui ainda, mas em breve, certamente, novas discussões serão feitas no Ministério da Saúde e provavelmente novos fármacos serão introduzidos. Veja que aqui nós temos o cabotegravir, que é uma medicação que vem sendo usada, então, no formato injetável, e vai fazer parte, certamente, de alguns esquemas de tratamento, mas especialmente na PrEP, IPEP e PrEP, né, como uma forma de proteger. São doses mensais de medicamento injetável. E aqui nós temos o Cabenuva, né, que é uma apresentação associada da rilpivirina com o cabotegravir. São 2 medicamentos injetáveis para o controle da infecção pelo HIV em dose única injetável mensal. Então, as pesquisas e o desenvolvimento de novos fármacos não param, eles não param, e a busca ainda pela cura continua. Né? Então, hoje o que nós temos? Numerosos esquemas muito eficazes, com muito menos toxicidade do que foi no passado. Nós conseguimos individualizar o tratamento desses pacientes, hoje com uma boa margem de segurança. E o que isso tudo representa? Aumento da expectativa de vida. No entanto, isso traz o envelhecimento da população soropositiva, o envelhecimento dessa população vivendo com HIV, e um aumento da duração da terapia antirretroviral. O que isso representa? Custos, obviamente, custos para os sistemas de saúde, mas também toxicidades que podem se acumular ao longo da vida. Então, como toda moeda tem 2 lados, né? Nós ganhamos de um lado, perdemos um pouco de outro, mas a tendência é cada vez termos esquemas mais modernos, menos tóxicos, muito eficientes, onde nós vamos poder ver os pacientes ter uma longa vida, com bastante saúde, porém, tendo um cuidado especial no monitoramento das morbidades que vão surgindo com o envelhecimento. Antes de prescrever, veja, nós temos importantes fatores que devem ser levados em consideração. Aqueles ligados aos remédios e os fatores individuais de cada paciente. Né? A eficácia, a segurança, a barreira genética, que é um conceito importante para avaliar a potência do tratamento e a manutenção da carga viral com menos risco de surgimento de clones virais resistentes. A taxas de resistências transmitidas do vírus, ou seja, pacientes que foram experimentados em terapia antirretroviral e que falharam e que vão, a partir do momento que a carga viral volta, ela pode transmitir um vírus já mutante, resistente a uma ou mais classes de medicamentos para outras pessoas. Essa é uma preocupação global. A quantidade de doses a serem tomadas e o tamanho do comprimido, que também faz parte desse cenário. Mas o que talvez seja mais importante do que o tamanho do comprimido é a quantidade de remédio que se toma, né, e de doses. Né? Se dose única é muito mais fácil que múltiplas doses. Se comprimidos menores é muito melhor que comprimidos grandes. Em termos de fatores individuais, dados laboratoriais pré-tratamento, o perfil de resistência da infecção que esse indivíduo recebeu, desse vírus, a presença de um alelo, né, isso é uma avaliação genética da pessoa para ver se ele tem maior ou menor toxicidade a um dos medicamentos, que é o abacavir, comorbidades, hipertensão, diabetes, infecções como tuberculose, lesões renais prévias, por exemplo, medicações concomitantes, né, as interações medicamentosas da polifarmácia, e até a preferência do paciente. Apesar de que hoje nós seguimos sempre o protocolo brasileiro, o nosso protocolo permite alguns ajustes de acordo com algumas situações que a gente pode individualizar.
E por que começar cedo? Né? Por que começar mais cedo? Essa pergunta, pergunta do começar mais cedo ou esperar um pouco mais, ela foi respondida por alguns estudos, e um deles, um estudo que foi muito impactante, foi o START, que mostrou a importância de se começar mais cedo no controle virológico mais precoce e na melhora da recuperação do CD4 quando de um paciente com terapia inicial, terapia antirretroviral iniciada mais precocemente. Foram 2 grupos comparados, né? Um iniciando a terapia antirretroviral com CD4 ainda muito alto, acima de 500, e aqueles que esperavam ter o CD4 caindo, até chegar a níveis menores que 350. Eles foram quase 5.000 pessoas soropositivas participantes e todos assintomáticos. O que esse estudo mostrou é que houve uma redução de quase 60% dos eventos graves relacionados à imunossupressão, né, ligados à AIDS, e uma menor incidência de eventos também não AIDS relacionados. A recuperação, o controle virológico de maneira sustentada foi obtida muito rapidamente e duradouro naqueles que iniciaram mais precocemente, assim como o CD4, a recuperação foi muito grande, alcançando níveis pré-infecção, com uma relação CD4-CD8 maior do que 1, inclusive, naquelas pessoas que trataram mais precocemente do que aquelas que esperavam ter uma queda de CD4 para começar o tratamento. Veja que, ao longo do tempo, o CD4 se recuperou muito rápido naqueles que iniciaram precocemente, enquanto que o CD4 ou não se recuperou, ou teve uma recuperação muito mais lenta naqueles iniciados mais tardiamente. Então, isso fez com que, no mundo inteiro e no Brasil, os conceitos do início imediato da terapia se estabeleceu, né? Um conceito, independentemente do estágio clínico ou de níveis de CD4, todas as pessoas diagnosticadas devem começar logo o tratamento. No entanto, deve-se respeitar a autonomia do indivíduo, conversar com o paciente, mas explicar e enfatizar de maneira bastante firme que a terapia antirretroviral iniciada mais precocemente tem grandes vantagens, oferece muito mais vantagens ao paciente, mas que, uma vez iniciada, ela não pode ser interrompida, e esse é um conceito fundamental, né? A terapia para gestantes também está indicada prontamente, todas as gestantes vão receber terapia antirretroviral completa, né, com 3 fármacos, e, de acordo com o fármaco, a dosagem adequada à condição da gestação, e essa pessoa, essa gestante, seguirá com o tratamento mesmo após o fim da gestação. Esse já é um conceito também já bem estabelecido. Um dos fatores mais importantes relacionados à terapia antirretroviral é a adesão do tratamento. Desculpe, é a adesão ao tratamento, né? Então, os fatores que facilitam essa adesão, esquemas simplificados, o nível de conhecimento que essa pessoa recebe ao iniciar sua terapia por parte da equipe de saúde, mas também o que hoje em dia é muito mais acessível, a informação pela internet e grupos, né, que, junto com a equipe, promovem acolhimento a esse indivíduo, o vínculo que esse indivíduo tem ao serviço de saúde e aos profissionais, a equipe bem capacitada para abordar tanto as questões de como vincular esse paciente, mas também reforçar as medidas de adesão, o acesso a serviços de saúde, acesso ao medicamento, acesso a exames, tudo isso faz uma parte muito importante da terapia antirretroviral que vai se sustentar ao longo dos muitos anos que esse indivíduo terá pela frente. A educação em pares, em parceria com as organizações da sociedade civil, é uma iniciativa também muito importante, que a gestão dos programas de DST-AIDS dos municípios e do Estado e do Brasil tem como um dos elementos fundamentais para que essas pessoas vivendo com HIV tenham todos esses atendidos, todas essas condições para que elas tenham uma boa adesão ao tratamento, e que inclui muito fortemente o apoio social. Familiares, amigos, colegas de trabalho. Sabemos que hoje em dia ainda temos um nível ainda muito alto de preconceito em relação às pessoas vivendo, apesar de já ter melhorado bastante ao longo das décadas, mas ainda temos, e é uma coisa que não se encaixa mais nos dias de hoje, né? Ao contrário, na coluna do lado direito, os fatores que dificultam a adesão
e certamente é só olhar para os que facilitam e ver o contrário, né? Mas alguns fatores importantes, como esquemas complexos de tratamento, a baixa escolaridade, o que leva a uma compreensão inadequada do seu problema, presença de transtornos mentais e que tem a ver também com o abuso de álcool e drogas, um serviço que não oferece uma boa vinculação também diminui ou aumenta o risco de má adesão ao tratamento, dificuldade de acesso, o medo que a pessoa tem de sofrer discriminação, inclusive no serviço de saúde, isso é uma coisa muito importante que tem que ser trabalhada dia a dia por nós e com as nossas equipes. O Ministério da Saúde, então, em seu protocolo, orienta alguns exames que são importantes na abordagem inicial do paciente, como dosar CD4 e a carga viral. A genotipagem pré-tratamento não é indicada para todas as pessoas, com diagnóstico, mas para um grupo bastante restrito. Quais seriam essas? As gestantes, aquelas que ainda não iniciaram o seu tratamento, né? Então, os gestantes, as pessoas que têm tuberculose, as crianças que vão iniciar a terapia antirretroviral e também naquelas pessoas que se infectaram a partir de uma parceria soro positivo, ou seja, o indivíduo que era soro negativo, soro converte a partir da convivência com uma parceria soro positivo. Exames comuns, como hemograma, a dosagem de glicose, o perfil lipídico, o perfil renal, o perfil hepático, testes para sífilis, testes para hepatites do tipo A, B e C, toxoplasmose, em locais onde chagas e infecção pelo HTLV são epidemiologicamente importantes, ou pessoas oriundas dessas áreas podem ter e devem ter esses exames solicitados, porque chagas pode ser reativado a partir de uma situação de imunossupressão importante, e é um critério de notificação de AIDS. A prova tuberculínica, o PPD, que em breve terá a participação também dos testes da dosagem de interferon, né, o IGRA, ou quantiferon, e o raio-x de tórax. Preocupações relacionadas à terapia antirretroviral não são poucas, né, por parte da equipe, do profissional que vai ter a responsabilidade de manejar clinicamente esse paciente, então, os colegas médicos, sempre preocupações em relação ao quão efetivo é o tratamento, quão aderente vai ser o paciente, se esse paciente já adquiriu um vírus previamente resistente ou não, as interações, principalmente pessoas com mais idade, por conta da polifarmácia, acesso ao tratamento e custos de terapias que podem ser feitas paralelamente, e o quanto isso representa de impacto ao sistema público de saúde, o risco cardiovascular desse indivíduo, os efeitos metabólicos e os efeitos sobre a área cardiovascular, renal e neurológicas, e até psiquiátrica, que os antirretrovirais podem provocar. Então, nós temos medicamentos que têm uma ligação direta com o aumento do risco de doença cardiovascular, como a abacavir, neuropsiquiátricos, como o efavirenz, também o dolutegravir, a toxicidade renal, tenofovir, assim como também efeitos sobre a saúde óssea, né, o tenofovir. Então, nós temos realmente que ter preocupações e individualizar os tratamentos de acordo com faixa etária e comorbidades. Então, esses desafios eles estão concentrados, né, nesse slide que eu apresento aqui, as preocupações do médico, né, a experiência que ele tem, as habilidades de comunicação do paciente, o quanto ele vai entender os processos, aceitar as condições, aceitar a condição de soropositividade e aderir ao tratamento, potência farmacocinética, tolerabilidade, toxicidade, e o quão potente e quão eficiente é esse medicamento, ou seja, relacionar os fenômenos relacionados aos medicamentos utilizados e os próprios do vírus, né? Como a carga viral que esse indivíduo pode ter e a resistência que esse vírus pode vir a desenvolver. Claro que a resistência está ligada diretamente também à adesão. Pacientes bem aderentes não desenvolverão clones virais mutantes e o risco de falha terapêutica é muito baixo. Esses são os nossos antivirais.
divididos aqui por classes, né? Os inibidores da transcriptase reversa, nucleosídeos e o nucleotídeo, tenofovir. Então, nós temos ainda a isovudina, a imivudina, a bacavir e tenofovir. Os inibidores não nucleosídeos, nevirapina, efavirenz e o de geração mais recente, etravirina. Os inibidores de fusão e de entrada, a infuvirtida, que é o injetável, o maraviroc. E os inibidores de protease principais, atazanavir e darunavir. O ritonavir funciona como booster apenas, ou seja, ele reforça o efeito do IP principal. O tipranavir foi descontinuado. Como inibidores de integrase, o raltegravir e o dolutegravir, sendo que o raltegravir hoje está muito mais ligado ao tratamento das crianças e jovens, né? Crianças menores. Temos algumas associações, como o AZT com 3TC, a associação de tenofovir com lamivudina, né? A ACT com lamivudina. O tenofovir, a lamivudina e o efavirenz, o chamado 3 em 1. E a entricitabina com tenofovir, que é o Truvada, que é utilizado exclusivamente na profilaxia pré-exposição. Nós não vamos aprofundar nesse tema, mas a estratégia da PrEP é uma estratégia muito importante e que precisa ser amplificada no nosso estado. A terapia inicial preconizada pelo Ministério da Saúde, então, é a associação de tenofovir com lamivudina e mais o dolutegravir. Então, são 2 comprimidos por dia. Esse aqui é um exemplo de como eles se apresentam, né? A dosagem da associação tenofovir-lamivudina de 300 mg de cada um dos fármacos, com 50 mg do dolutegravir. Então, esse comprimido branco, que eventualmente pode vir amarelado, né, de acordo com o fornecedor, e o dolutegravir, que é o comprimido amarelinho. Aqui no nosso estado, dados até meados do mês passado, nós tínhamos quase 45 mil pessoas em terapia antirretroviral. Em termos de associação dos nucleosídeos, né, tenofovir, lamivudina, 15.500 indivíduos, 10% desse, o equivalente a 10% disso usando AZT e lamivudina, o Biovir. Então, ainda tem muita gente usando AZT no nosso estado. Dividido por fármacos, né? Dolutegravir, quase 15 mil, usando 3 em 1, quase 4 mil pessoas, usando o atazanavir como IP principal, quase 2.500 pessoas, e o darunavir, que é o inibidor de protease mais recente, mais moderno, na dose de 600, quase 1.000, em redução, né? Cada vez menos, porque essa dose está sendo agora a exclusividade para situações especiais, como gestação, como falha terapêutica, com mutação ao darunavir em genotipagem, e a dosagem atualmente padrão do darunavir de 800, já alcançando um pouco mais de 1.000 pessoas no nosso estado. Essa é uma média dos últimos 3 meses. Em termos de detecção da carga viral, né, essa é uma preocupação muito grande. Então, esses dados aqui do ciclone gerencial mostram que nós temos cerca de 2.300 pessoas com carga viral detectada, sendo que quase 1.500 delas com carga viral acima de 200 cópias. Quando nós temos cargas virais menores que 200, é muito possível que esteja ocorrendo uma situação de blip viral, ou seja, um escape do vírus em relação ao controle do antirretroviral. Mas com números de valores maiores que 200, há uma probabilidade maior de falhas de adesão e até de abandono de tratamento. Algumas observações em relação ao uso do dolutegravir, né? A dose do dolutegravir é de 50 miligramas, porém, essa dose pode ser aumentada para 50 miligramas a cada 12 horas em situações especiais, por exemplo, paciente que esteja em tratamento de tuberculose, paciente que esteja usando etravirina sem um inibidor de protease associado. Então, etravirina com dolutegravir, o dolutegravir tem que ter uma dose aumentada de 50 para 100 miligramas por dia. A mesma coisa se o paciente estiver usando não nucleosídeo como efavirenz ou anivirapina. Preferencialmente, pacientes que utilizam anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, eles devem ser estudados a possibilidade de substituir esses medicamentos por outros, como o ácido valproico, que não tem interação com o dolutegravir. Em termos de gestação, agora
no início do ano, o Ministério da Saúde autorizou a ampla utilização de dolutegravir, né, na gestante. Nesse caso, esse paciente vai utilizar a associação padrão, né, de 2 inibidores nucleosídeos, como tenofovir e amivudina, associado ao inibidor de integrase, dolutegravir. Esse aqui é para aquelas mulheres que desejam engravidar. Elas podem utilizar o fármaco, essa associação, desde o início da sua terapia, e como dose alternativas, medicamentos alternativos, o darunavir, ou atazanavir, ou até o efavirenz no esquema 3 em 1. Se ela engravidou e vai iniciar o tratamento agora, grávida, com diagnóstico de gravidez e diagnosticou HIV, o esquema continua o mesmo, o esquema padrão. Já as alternativas seriam o raltegravir e o atazanavir como terceira opção. O darunavir fica como quarta opção, lembrando sempre que a dose não é de 800, e sim de 600 miligramas a cada 12 horas, associado a 100 miligramas de ritonavir também a cada 12 horas. Esses esquemas podem ser modificados por conta de intolerância e levando a má adesão, especialmente se a carga viral estiver se mantendo detectada. Pacientes que estejam em uso de esquemas alternativos por intolerância ao dolutegravir durante a gravidez, após o parto, deve ser estudada a possibilidade de voltar ao esquema padrão com dolutegravir. Para aquelas mulheres que já são soropositivas, que engravidam, elas já vinham em terapia, se a carga viral estiver indetectável, mantém o mesmo esquema. Se a carga viral estiver detectável, avaliar os motivos para que isso esteja acontecendo, né, e solicitar a genotipagem, caso a carga viral esteja acima de 500 cópias. Caso esteja abaixo de 500 cópias e a adesão esteja sendo percebida como adequada, deve-se estudar uma substituição do esquema e, nesse caso, preferencialmente, substituir o inibidor de integrase por um inibidor de protease. Gestantes que abandonaram a terapia antirretroviral, então, o profissional que vai acompanhar deve ser experiente no manejo da terapia antirretroviral, né? Então é melhor que essa gestante seja acompanhada em um serviço de referência. Verificar, então, todos os detalhes relacionados à relação dessa pessoa, dessa mulher, com os seus tratamentos prévios, se realizou genotipagem anteriormente, e genotipar sempre que possível, né? Pode ser iniciado, então, com 2 análogos e mais o inibidor de protease, preferencialmente o darunavir, naquela dosagem de 1.200 miligramas de darunavir com 200 de ritonavir por dia. Aquelas que chegam já muito ao final da gestação, após 28 semanas, chegarem em abandono, a reintrodução pode ser dada com o inibidor de integrase, especialmente o dolutegravir, devido à mais rápida redução da carga viral. É pouco provável que essa pessoa tenha resistência ao inibidor de integrase, mas avaliar sempre que possível, se houver tempo para isso, a carga viral, a evolução da carga viral, e se ainda houver tempo, genotipar. Mas é claro que tudo isso vai depender do tempo, já que a gestação já está avançada e próxima ao fim. Na co-infecção TB-HIV, o Ministério da Saúde atualizou seus documentos e permite, então, o uso do dolutegravir em dose dobrada como alternativa ao esquema padrão com efavirenz, tenofovir e amivudina, mas desde que, em genotipagem pré-tratamento, esse indivíduo se mostre sensível aos 3 fármacos, né? Qualquer possibilidade ou risco de falha com esse esquema, já introduziu o esquema com dolutegravir. E o raltegravir fica como uma alternativa de inibidor de integrase nesses casos. Ao final do tratamento da tuberculose, retornar ao tratamento padrão, especialmente com dolutegravir, se for o caso. Uma das questões importantes é que, na co-infecção TB-HIV, a genotipagem deve ser realizada sempre que possível, né? Obviamente, o paciente, tendo utilizado terapia antirretroviral e abandonado, fica ainda mais importante avaliar como é que foi o histórico da terapia antirretroviral, o porquê do abandono, e sempre que possível genotipar esse indivíduo. O esquema com dolutegravir ou com efavirenz, se o paciente não tiver falha prévia, né, ou terapia de resgate, pode ser feito
especialmente com o dolutegravir, que é um medicamento mais palatável, vamos dizer assim, né, se o paciente já utilizou esquemas com inibidor de integrase ou com efavirenz. Mas a dose do dolutegravir não pode esquecer que tem que dobrar para 50 miligramas de 12 em 12 horas. Não dá para juntar 2 comprimidos numa tomada só, tem que ser a cada 12 horas mesmo. Pessoas que estão em esquemas de resgate já, ou que utilizando esquemas com IP, e que possam ter, obviamente, falhado antes e que tem que acrescentar um inibidor de protease, quando você vai tratar a tuberculose, vai associar rifampicina como esquema padrão. E rifampicina com inibidor de protease não se dão muito bem, né? A gente sabe disso. Então, o esquema, se for inevitável usar inibidor de protease, tem que ser modificado o tratamento da tuberculose com o uso da rifabutina. Isso, é claro, mexe com todo o tratamento da tuberculose, aumenta o número de comprimidos, é uma situação um pouco chata. O segmento clínico dessas pessoas, então, recomenda-se um retorno mais precoce para aqueles que vão iniciar a terapia antirretroviral para avaliar efeitos adversos, etc. Mas, uma vez identificado que o paciente está evoluindo bem, com uma boa adaptação, esse ritmo pode ser aumentado numa frequência bi ou até trimestral e, posteriormente, uma vez chegando à supressão viral sustentada, ele pode ser feito uma avaliação a cada 6 meses. Se o paciente não está com carga suprimida, ou se tem ainda a presença de sinais e sintomas de doenças, ou tem comorbidades importantes que não estão bem controladas, vamos individualizar a frequência. Pode ser que seja mensal, bimensal, trimestral, mas se é uma situação como essa, não dá para fazer avaliações apenas a cada 6 meses, porque isso vai levar ao risco de complicações, de descompensação das doenças que ocorrem com as comorbidades, né, que elas estão concorrendo com o HIV, além do risco de aumentar a falha terapêutica se esse paciente não está em supressão. A mesma coisa, a individualização vai se dar naquelas pessoas que ainda não iniciaram a terapia antirretroviral e que não estão aceitando o início da terapia num momento muito precoce, como a gente recomenda, né? Então, sempre trabalhar com essas pessoas, o porquê da recusa, trabalhar o vínculo dela ao serviço, à equipe, e reforçar a todo momento a importância de começar a terapia antirretroviral. Em termos de monitoramento da carga viral, uma vez identificado que esse indivíduo está estável, a cada 6 meses é possível fazer esse segmento para avaliar a supressão viral sustentada. No início da terapia, ou se houve alguma modificação do esquema, é importante que ele retorne mais frequentemente e que faça uma carga viral mais precoce, com 8 semanas após o início ou após a troca do esquema. Com isso, a gente avalia rapidamente se está funcionando ou não o tratamento. E para confirmação da falha virológica, repetir a carga viral 4 semanas após a primeira carga viral detectada. Nem sempre a gente recebe o paciente 4 semanas depois para fazer uma repetição. Às vezes o paciente demora um pouco mais para voltar, mas uma vez identificado que há um risco de falha virológica, a carga viral reapareceu ou não desapareceu como esperado, repetir em 4 semanas após aquela carga viral inicial e, caso persista detectável e acima de 500, genotipar. A frequência do CD4, né, também houve uma modificação ao longo dos anos. Antes, nós fazíamos carga viral e CD4 para todos os pacientes em todas as consultas, todas as revisões, mas agora não. Então, se o paciente mantém CD4 menor que 350, mesmo com carga viral indetectável, a repetição do CD4 pode ser feita a cada 6 meses junto com a carga viral. Mas se o CD4 vem se mantendo de maneira sustentada acima de 350, não se deve solicitar CD4 rotineiramente. Mas ele pode ser solicitado, claro, se houver uma situação em que o paciente esteja sem uso de terapia ou se surgiu algum evento clínico, uma doença qualquer que possa ter relação com uma queda imunológica, ou se o paciente se encontra em falha terapêutica. Nesse caso, independentemente do valor do CD4 que ele apresente, o CD4 pode ser repetido a cada 6 meses ou até antes, se for indicado pelo médico assistente.
E uma coisa importante no segmento dessas pessoas é aumentar a margem de segurança delas com vacinações. Essas vacinas, elas têm algumas poucas, pequenas recomendações de fato em que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, das pessoas com CD4 muito baixo, abaixo de 200, é melhor não vacinar de imediato, esperar uma recuperação do CD4 para depois sim vacinar. Mas se o indivíduo já chega com CD4 acima de 350, pode indicar o uso das vacinas, das aplicações, e a depender de cada caso, se encontrar entre 200 e 350, o clínico que está acompanhando esse paciente, o profissional que está acompanhando esse paciente, vai decidir se ele tem maior ou menor chance de adoecimento, de complicações ao não vacinar. Então, a decisão fica a cargo do profissional médico que está assistindo o paciente. O rol de vacinas, ela está aqui nesse quadro que veio do nosso protocolo. A vacina tríplice viral, a varicela, que tem algumas recomendações específicas, febre amarela, que voltou a ser importante no país, uma vacinação um pouco mais atenta, a atualização da vacina contra o tétano, e no caso aqui a dupla do tipo adulto, né, difteria e tétano, contra o hemófilo influenza do tipo B, né, a hepatite A, que também tem algumas situações especiais para indicar a vacina da hepatite A, como portadores de hepatopatia crônica associada, né, tem um HIV e mais uma co-infecção com o vírus B ou C, dentre aqueles suscetíveis, né. A hepatite B, também a vacinação é muito importante, por se tratar também de uma doença de transmissão sexual já bem definida. Para a hepatite A, nós tivemos surtos em HSH, né? Então tem uma questão importante. A dose que é recomendada é uma dose dobrada, não é a dose padrão, e numa frequência maior, ou seja, 4 doses da vacina para hepatite B ao longo de um ano, com volume dobrado. A pneumo 13, como é conhecida, ou a pneumo 23, que era disponível, ela tinha a sua vacinação feita com uma repetição após 5 anos, porém, com a chegada da vacina pneumocócica 13, essa vem, então, sendo mais utilizada e mais indicada, podendo ser iniciada com a pneumo 13 e depois, fazendo um intervalo mínimo de 2 meses, fazer um reforço com a vacina antipneumocócica 23. Para aqueles que já fizeram a vacina 23 e não vacinados previamente com a 13, pode-se fazer uma vacinação com a 13 nesse indivíduo, aqueles que, enfim, obviamente não foram. Você tem que avaliar como é que está a situação do CD4, como é que está a situação clínica desse indivíduo para vacinar, mas especialmente não esquecer que muitos dos nossos pacientes são também tabagistas, ou cardiopatas, e isso aumenta ainda mais a importância de vaciná-los com a antipneumocócica. E a do HPV, que é uma novidade também para indivíduos até 45 anos, tanto homens quanto mulheres podem receber a dose da vacina. Na verdade, a vacinação são 3 doses, recomendada para pessoas vivendo com HIV, e vamos lembrar disso para todos os nossos pacientes, homens e mulheres até 45 anos, mesmo que eles tenham tido já um histórico sabido ou suspeito de ter tido HPV. Vamos vacinar essas pessoas, ampliar a proteção contra o HPV para essa população. Uma questão importante que eu trago para vocês aqui, de maneira que vou tentar ser um pouco mais rápido agora, é a questão da resistência, né? Então, o paciente que evolui com falha terapêutica, ele apresenta vírus que ficam replicando na presença de medicamentos, ou seja, o paciente está tomando remédio, mas o vírus não desaparece. Tem várias razões para isso, mas principalmente a má adesão, né? Então, a genotipagem é um exame muito importante para detectar o padrão de falha e ajustar a terapia antirretroviral, e nós só temos indicação para geno pré-tratamento nessas 4 situações, né? Pessoas que tenham se infectado com um parceiro em uso de terapia antirretroviral, casal soro diferente, então, quem estava tomando remédio não estava tomando direito e passou o vírus, gestantes, crianças e na co-infecção TB-HIV. Então, um exemplo aqui de como é que funciona esse processo, né, de surgimento de mutação. Nós temos aqui uma população viral
predominantemente com vírus selvagem, mas tem ali um vírusinho com uma mutação 184V que determina a resistência ao 3TC. Então, se eu dou um esquema terapêutico contendo apenas lamivudina, o que vai acontecer é que esse vírusinho que era resistente à lamivudina vai sobrar naquele ambiente. Os linfócitos CD4 têm moléculas de lamivudina impedindo a multiplicação do vírus e o vírus continua protegido, mas esse vírusinho aqui sobrou. O que vai acontecer é que ele vai conseguir entrar na célula, vai fugir do mecanismo de ação do medicamento e vai infectar o CD4, que a partir daí vai produzir um grande número de vírus mutantes. Para fugir disso, eu uso esquemas com mais de um medicamento. Então, esse aqui é um esquema antigo, padrão, né? Lamivudina, Quazeté e efavirenz. Quando eu uso esse esquema, eu espalho essas moléculas no ambiente, o vírus mutante que conseguia resistir à lamivudina não resiste ao AZT e não resiste ao efavirenz, e agora nós temos, então, uma supressão viral completa. Esse tipo de situação de falha é visto nesse gráfico, com essa linha azul escura tracejada, né? Quando o paciente, então, ele tem uma queda viral inicial, mas a mutação surgiu e a carga viral, então, volta a subir gradativamente. Um fenômeno que vai acontecer, e a gente sempre percebe, é o blip viral. O paciente vem indetectável e, de repente, surge ali uma carga viral baixa, geralmente em torno de 50, 60, até 100 cópias, né? E depois, no exame sequencial, ele desaparece novamente. E uma condição também importante são os pacientes com viremia baixa persistente. Então, nesse caso, o paciente que mantém carga viral detectável, geralmente abaixo de 500, e em uso regular de terapia antirretroviral, o profissional mais experimentado tem que ter seu apoio solicitado, né? O paciente precisa passar por um especialista. E com isso, né, nós vimos o que temos que fazer. Se o paciente vem mantendo carga viral abaixo de 200, repetir a carga viral e avaliar a necessidade de se fazer, ou a possibilidade de se fazer uma genotipagem, se a carga viral ultrapassar 500. Mas casos assim devem ser discutidos com um médico de referência em genotipagem, um infectologista com experiência em casos assim. Situações entre 200 e 500 cópias, sempre reavaliar a carga viral para excluir aquele chamado blip, né? Que é uma carga viral que sobe e desaparece logo em seguida. Reforçar questões de adesão e considerar a troca do esquema, uma vez que a carga viral não indetecte e você ainda não consiga fazer genotipagem. Se passar de 500, dá para fazer genotipagem. Se eu mantenho esse paciente com carga viral acima de 500 persistentemente, eu faço a genotipagem, que é um exame de sangue que vai nos indicar qual o melhor esquema que vai ser utilizado para esse paciente, sempre baseado na opinião de um especialista. E o que fazer se essa pessoa continua falhada e que precisa ser genotipado, precisa ter seu esquema modificado? Encaminhar esse indivíduo para um serviço especializado para que um profissional com maior experiência no manejo faça a revisão do caso. Trago rapidamente algumas interações importantes que podem significar falha terapêutica ou, aumentando a toxicidade, provocar mais efeitos adversos. Então, os remédios que têm interação podem piorar o efeito antiviral ou aumentar a toxicidade. E alguns que são muito utilizados na prática, como contraceptivos, os inibidores de bomba de próton, né, o omeprazol é da vida, remédio para hepatite C, hoje nós temos esquemas menos complicados, tratamento antituberculose, a rifampicina, anticonvulsivantes, antimaláricos e estatina. Então, algumas estatinas são contraindicadas, outras são possíveis, né, é possível ser utilizado. Eu trago aqui, por exemplo, o dolutegravir. Medicamentos antiácidos contendo alumínio e magnésio não devem ser tomados imediatamente com o dolutegravir, porque vai diminuir a absorção da medicação. A mesma coisa, cálcio ou ferro. Metformina aumenta a concentração, o dolutegravir aumenta a concentração da metformina. Então, se eu preciso ajustar a dose da metformina, eu devo chegar a um máximo de 1 grama por dia para não aumentar a toxicidade da metformina e provocar hipoglicemias nesses pacientes. Pacientes que sofrem de insônia tomando dolutegravir à noite
a gente recomenda que use pela manhã para diminuir esse tipo de efeito. Então, são efeitos tóxicos dos remédios, tanto diretamente do antirretroviral quanto de remédios que eles têm que usar associadamente. Então, tanto o nosso protocolo quanto esse site aqui, que é muito interessante, que tem um algoritmo lá que nos ajuda nessa identificação das interações, podem e devem ser utilizados, ok? Rapidamente, os efeitos adversos, muito especialmente o AZT, a anemia e a lipoatrofia. O efavirenz, especialmente na questão do sistema nervoso central, provocando depressão, insônia, sonhos vívidos, né? Ansiedade. Os inibidores de protease podendo causar diarreia. O atazanavir, que causa com frequência icterícia, isso pode atrapalhar a vida social e profissional desse paciente. O tenofovir e seus problemas com a densidade óssea e tubulopatia renal proximal. O dolutegravir, assim como o efavirenz, também pode provocar quadros neuropsiquiátricos. Então, sempre ficar muito atento a esse tipo de condição e monitorar laboratorialmente e clinicamente esses pacientes a fim de reduzir esse tipo de evento adverso, as toxicidades desses medicamentos. Eu vou tocar rapidamente nesse assunto aqui da terapia dupla, que seria a simplificação dos esquemas, que não deve ser feito de maneira fútil, né? A retirada de um medicamento como tenofovir, por exemplo, e mantendo esquemas com lamivudina e dolutegravir, ou o darunavir com ritonavir, deve ser feitos em situações especiais, e muito importante avaliar se não houve falha virológica prévia desses pacientes, porque isso pode significar a perda do tratamento com uma classe muito boa, que é a dos inibidores de integrase, né? Então, se o paciente tem uma disfunção renal com clearance menor que 49, se é uma co-infecção com TB ou HIV, se esse paciente ainda não está com carga viral indetectável ou ela detectou muito recentemente, se é menor de 18 ou gestante, não solicite a simplificação, porque vai estar contra as determinações do nosso Ministério da Saúde. Então, eu trouxe essas informações aqui para vocês de maneira bastante ampla, né? Uma atualização do que nós temos em relação ao nosso protocolo, para que a gente possa, enfim, discutir um pouco aqui no nosso, agora nesse momento, né, com o chat. Eu achava que poderia ter, que seria um pouco mais rápido, mas acabou sendo um pouco mais longo, peço desculpas pela extensão da apresentação. Maria, eu estou vendo aqui que o chat já tem algumas questões. A colega Isabel pergunta se paciente feminino em uso de daruna de 800, caso engravide, devemos trocar para daruna de 600 2 vezes ao dia. Sim, pacientes, mulheres que já venham em uso de darunavir de 800 miligramas, e ritonavir 100 miligramas, e que engravidem, né? Idealmente, até antes de engravidar, se elas expressarem esse desejo, devem ser orientadas de que o seu esquema será modificado. A dose do darunavir terá que ser ajustada do Ritona, né? Uma vez engravidando e chegando, então, com essa informação, engravidez e utilizando daruna de 800, a dose tem que ser ajustada para 600 de darunavir de 12 em 12 e Ritona de 100 de 12 em 12. A Bárbara... Opa, desculpa aqui, cadê? Acho que eu pulei aqui, tinha uma pergunta da Bárbara, desculpe. Vou chegar lá novamente, tá? Só um minutinho. Aqui, Bárbara. O formulário para solicitação de genotipagem traz na legenda como critérios para indicação de genotipagem falha confirmada, 2 exames de carga viral maior que 1.000, intervalo mínimo de 4 semanas e tarde pelo menos 6 meses. Devemos considerar 2 exames acima de 500? Sim. Provavelmente esse formulário, eu realmente preciso checar isso, se não é um formulário mais antigo, né? Mas a genotipagem, o critério de genotipagem é de 500 cópias, tá? Já foi no passado de 5.000, depois passou para 1.000, chegou a 500. A gente tem a expectativa que, em algum momento, a gente possa solicitar genotipagem com cargas virais de até 200 cópias. Mas, sim, é possível e deve ser solicitado genotipagem se o paciente tiver 2 cargas virais acima de 500 cópias.
Ah, Isabel, aqui, muito obrigado, Isabel, pela sua observação. O Felipe pergunta se vai ser disponibilizado os slides e parabeniza pela aula. Sim, eu vou... essa versão aqui ela tem vários slides que estão ocultos. Era uma apresentação que eu vou precisar, então, dar uma limpada antes de passar para a Maria e permitir depois o compartilhamento com vocês, tá certo? Obrigado, Bárbara, pela consideração. Bom, pessoal, são 10 para as 4. Se vocês ainda tiverem alguma questão, eu reforço aqui a importância, né, de alguns conceitos que foram apresentados aqui e que fazem parte do nosso protocolo. Né? Primeiro de tudo, nós temos um protocolo. Né? O nosso protocolo brasileiro ele vem sendo continuamente sendo atualizado com dados relativos aos trabalhos, por exemplo, a questão do dolutegravir, que quando se verificou a ocorrência de defeitos no tubo neural de bebês, né, a partir de mães que vinham usando dolutegravir durante a gestação, o dolutegravir foi interrompido seu uso em mulheres que pudessem engravidar e depois na gravidez, e agora ele foi depois, posteriormente, os estudos, tanto lá fora quanto aqui, feitos no Brasil, né, por se tratar de um esquema muito potente, muito bom, com uma rápida recuperação com queda da carga viral. Enfim, nós temos aí essa condição. Maria? Alô? 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 Tem alguém em casa?